Olá pessoal, bom dia! Está começando mais uma Tralalá Live. Eu sou o Ricardo Irra, gerente de marketing da Fisália, empresa que produz os produtos da Tralalá. Esta é a quarta de uma série de lives que a Tralalá está produzindo. E se você não assistiu às últimas, pode acessar no nosso canal do IGTV, aqui da marca Tralalá, que você consegue ver todas as últimas lives que nós fizemos, né, e estão bem interessantes. Se você tiver algum tema que tem interesse que nós abordemos aqui também nas nossas lives, pode mandar também que a gente considera. E hoje nós vamos falar com a psicóloga Laide Zacarias, que é especialista na avaliação de crianças e adolescentes, sobre um tema que é a ansiedade, né? Como trabalhar a ansiedade nos pais e crianças nesse tempo de quarentena. Só esperando o pessoal entrar aqui. Vamos ver se a Laide também já está conectada para poder adicioná-la aqui. Achei. Laide, você consegue fazer a solicitação? O pessoal que está entrando aqui também. Fabiane, Laide. Laide, eu preciso que você faça a solicitação aqui para eu conseguir te adicionar. Suzane também mandando bom dia. A Sandra. Agora sim. Conectando a Laide. Olá, Laide. Bom dia. Me escuta bem? Olá, Laide. Eu acho que a sua conexão ela tá falhando aqui. Você está me vendo? Me vê e me escuta bem? E, Laide, eu acho que você vai ter que reconectar, hein? Sair e entrar novamente? Isso, experimenta. A gente está aguardando só a Laide entrar de novo. Aqui, agora vamos ver se a gente consegue. Tá entrando bastante gente aqui, a Marli, a Patrícia, a Priscila. Olá, Laide. Olá. Bom dia, me escuta bem agora? Eu não estou te ouvindo muito Olá, bem. Deixa eu ver se é. Melhorou a testando. conexão? Agora Eu acho que tô te ouvindo foi. bem agora. Perfeito, eu Ah, que também. bom. Laide, é um prazer ter Melhorou. você aqui com a gente. Obrigada. E hoje, Prazer é meu. como eu estava comentando antes de você entrar, a gente vai falar sobre o tema da ansiedade, né? De como trabalhar a ansiedade nos pais e nas crianças. A ansiedade que já é um tema que a gente vê que vem aumentando bastante na sociedade de uma maneira geral, né? Nos tempos modernos. E agora com a pandemia, né? A gente vai discutir um pouco aqui de como isso está sendo impactado, se está sendo agravado e o que fazer, né? Sim. Então, Laíde, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para os nossos seguidores, né? Conta um pouco do seu trabalho, né, como psicóloga clínica, né, a sua especialidade também, né, a avaliação de crianças e adolescentes.
Primeiramente, obrigada pelo convite, Ricardo, né? Agradeço a você e toda a equipe aí, tá? Estou muito feliz. Espero poder contribuir um pouquinho, né, com as famílias de todo o nosso país aí que está passando por tudo isso nesse momento, né? Bom, então eu sou a Laide Laura, sou psicóloga, formada há 12 anos, tá? Sou formada também, sou pós-graduada em saúde mental, com ênfase em transtorno do espectro autista, do TEA, né? E também tenho a formação em avaliação neuropsicológica para crianças e adolescentes, tá? Tenho experiência e vivência, né, de praticamente aí 8 anos em APAE, né, 2 anos de estágio na APAE de Jundiaí e praticamente 6 anos de atuação na APAE de Várzea Paulista, né? O que eu falo que foi a minha maior e melhor escola, né, para minha carreira, para minha atuação e profissionalização, né? E tem E bastante. estamos aí. Hoje, atualmente, eu estou só com a clínica, né? Não Uhum. estou mais na APAE. E tem uma experiência bem vasta aí, então, também no segmento de criança especial também, né? Sim, sim, com certeza, bastante. Claro que ainda tem muito a agregar, né? Uhum. Mas a vivência que eu tive e a experiência profissional me capacitou aí para estar conseguindo trabalhar um pouquinho com diversas demandas, né? Graças a Deus. Uhum. E hoje o atendimento que você faz, como a gente vinha falando, é mais focado em crianças mesmo, né? Crianças e adolescentes. Isso, crianças e adolescentes, né? Eu atendo tanto dentro do espectro autista, como com outras demandas, né? De Uhum. ansiedade, transtornos de aprendizagem, dentre outras coisas também. Uhum. Só deixando um recado aqui para o pessoal que está entrando, que está nos assistindo, que eles podem enviar perguntas também. A gente vai passar por algumas perguntas aqui que já estão no roteiro, mas depois a gente vai escolher algumas das perguntas que eles enviarem também para a gente responder aqui, tá? Então, já passando aqui Certo, para as nossas perguntas do roteiro, né? A gente vê que o mundo mudou totalmente, né? Com essa pandemia, essa quarentena. Então, a vida e a nossa rotina mudou muito, né? E é normal a gente ter, né? Esse nível de ansiedade ou de estresse ou até depressão aumentados nesse período de vida diferente, né? Dessa pandemia. com certeza, Ricardo. Como você falou, né? Já é um índice que nas atualidades já vem aumentando, né? A questão de estresse, de ansiedade, né? Alguns outros transtornos aí que a gente está vendo, né? Que vem sendo muito frequente, né? E mediante a tudo que está acontecendo, não podia ser diferente, claro, né? O aumento está acontecendo, né? Muitas mudanças e mudanças radicais na vida de todos, né? A gente vê as famílias que foram para dentro de casa com a questão do isolamento, cada uma com a sua bagagem, né? De vivência, de questões que já tinham antes até, né? Da presença aí do isolamento social por conta do Covid. Eu falo das questões emocionais, né? As questões às vezes conjugais, as questões financeiras, né? E aí a gente entra numa fase onde acontecem muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, né? É um dia de cada vez mesmo. Então, ninguém podia sair, foi todo mundo para dentro de casa, né? Os filhos não podiam mais ir para a escola, né? E eu falo às vezes de filhos que frequentavam período integral na escola, porque os pais trabalhavam, né? Então, os filhos têm que ir para casa, não pode ir ver os avós, porque os avós eram um grupo de risco. Os pais, às vezes, tiveram também que ir trabalhar dentro de casa, né? Que é um home office. Alguns pais também que não puderam ir para casa, tiveram que continuar trabalhando normalmente, né? Então, se a gente pensar, a gente tem dois extremos aí que impactou muito, né? Nas questões das famílias, das pessoas. E aí a incerteza e o que vai ser, o que vai acontecer, tanto quem não pôde trabalhar porque era autônomo, ou porque reduziu carga horária, ou porque até foi dispensado, né? Então gera essa ansiedade, essa angústia do que vai ser meu financeiro, né? Da minha família. As pessoas que não puderam se isolar, então o que vai acontecer, porque eu estou trabalhando, né, na linha de frente ou não, que seja, mas como que eu vou proteger minha família, né, do que está acontecendo? Então é muito complicado, realmente gerou mesmo. E assim, se a gente pensar agora, né, porque aqui em Jundiaí, pelo menos, a gente já está indo para 90 dias disso tudo, né?
Então, o que se torna rotina deu uma acomodada. A gente já meio que, algumas coisas já foram se reorganizando. Mas oscila muito, né? A gente acorda cada dia de um jeito, né? É muito difícil. Não só a gente, né, mas todas as decisões aí, até do governo, né, a evolução da Exatamente. pandemia e tudo oscila muito, né? Então, Com realmente, certeza. essa Cada dia é questão uma da notícia. incerteza, com certeza. E eu acho que também um ponto que você comentou é que cada um já vinha com as suas questões pessoais, né? Seja financeira, de relacionamento, e eu acho que acaba sendo muito mais agravado nesse momento de convívio forçado aí dentro de casa. Com certeza, com certeza. A gente viu até casos que, por incrível que pareça, melhorou algumas questões, né? Mas, assim, infelizmente, a gente sabe que a piora acaba sendo maior, né? É muito complicado, muito difícil. Uma situação mesmo, uma situação única para todos, né? Infelizmente. Uhum. E assim como os pais, as crianças e os bebês também podem vivenciar esse estresse, né? Ter esse sentimento, essa sensação exacerbada? Com certeza, Ricardo. Até porque, assim, nós adultos, querendo ou não, a gente já tem um entendimento melhor, né, para compreender ou, né, para aceitar o que está acontecendo. E mesmo assim, a gente já vê o impacto que tudo isso é para a gente, né? Então, a gente imagina para as crianças, né, e a gente fala de criança desde os pequenos, claro, incluindo os bebês, até os adolescentes, né? Então, assim, vamos pensar nos bebês, né? Às vezes eram bebês que também já ficavam na escolinha, na creche, né? Ou com alguma cuidadora, ou com a avó, ou com a própria mãe, né? Então, existe sempre no convívio dele pessoas de referência, né? Uhum. Que tenham esse vínculo grande. Então, o bebê, por mais que ele ainda não, ele ainda está numa fase, né, de interagir ou de conviver no ambiente social em que ele está inserido, ele sente tudo que aquilo lá está acontecendo, ele sente o que o meio está oferecendo para ele, né? E principalmente as pessoas de referência. Então, você pega uma mãe que está num nível de estresse por conta de toda essa mudança alto, né? Um pai que está desempregado, né? A avó que não pode mais cuidar dele. Então, assim, ele sente tudo isso que está acontecendo, né? Inclusive, a gente vê muitos casos das crianças que alteram muito o comportamento por conta do que os pais estão vivendo de emocional, né? Porque a criança sente, ela sente que aquele lugar que seria o porto seguro dela está abalado, né? Está acontecendo alguma coisa ali. Então, automaticamente, ou inconscientemente para ela, aquilo vai alterar, E, né? E a gente pega as criancinhas um pouco maiores, que tinham já uma rotina de escola, né? De brincar com os amiguinhos, de ir para o shopping, passear no fim de semana, ir para casa do avô, da avó, né? E aí, o adolescente também, né, que tem tudo isso, a questão de namoro, saídas, e aí, isolamento social. Todo mundo para dentro de casa, não pode sair, né, não pode ver mais ninguém. Então, assim, opa, e agora? Né, o que aconteceu? Né, eu tinha escola, agora a escola é dentro da minha casa, onde eu tinha em mente que a minha casa era o meu momento de lazer, onde eu ia brincar, onde eu ia assistir TV, onde eu ia jogar videogame, né? Então a gente vê que assim gerou muito conflito, principalmente no início disso tudo, onde as crianças não conseguiam se adaptar com as questões pedagógicas da escola, né? Que por si conseguiu se adaptar. Eu vejo assim que a maioria, pelo menos, de uma forma muito rápida, né? As escolas foram muito rápidas aí, os professores, então, não tem como não tirar o chapéu, né? Pelo quanto eles estão se desdobrando. Claro, né? Cada um dentro do que é possível está sendo feito ali. Mas, então você imagina dentro de casa ter aula? Como assim? Né? Então, as crianças tinham essa negação mesmo. Agora até que a gente percebe que já deu uma normalizada, mas ainda assim é difícil. Né? uhum. Então, o impacto acaba sendo para todos mesmo, principalmente dentro da família. Né? E quais problemas que essa ansiedade pode causar nas crianças? Então, a gente observa muito assim, um dia após o outro mesmo, também, igual a nós às vezes, né? Então, assim, às vezes as crianças começam a apresentar irritabilidade, né? Choros constantes, então começa a ouvir muitas notícias, né? Começa a chorar com medo que o vovô e a vovó morram, né? Com medo de perder o amiguinho, alterações, né? Na qualidade do sono, então ou apresenta dificuldade para dormir, ou começa a dormir em excesso, né? Alterações no apetite, então assim, a falta do apetite ou excesso, né? Então a gente ouve normalmente o excesso porque as mães até no começo da quarentena, inclusive, a gente via muito isso, né?
Eu não paro de cozinhar, né? Acabou de tomar café da manhã, já está vindo perguntar o que tem para comer. Então, realmente, isso já é um nível da questão da alteração mesmo, né? Do emocional. Então, já impacta nessa questão de ansiedade, né? Oscilação mesmo de humor, né? Então, assim, altera muitas coisas, infelizmente, e é importante ficar muito de olho, né? Os pais, os cuidadores, para ver o quanto isso está somente ali, né? De forma sazonal, igual nós, ou Uhum. enquanto isso está causando realmente um prejuízo grande para a criança naquele momento, né? Sim. E como os pais eles podem comunicar para as crianças, né, o que está acontecendo com relação à pandemia, né, para ganhar o apoio e cooperação delas e não estressar ainda mais essa ansiedade? É uma pergunta muito bacana, né? Se a gente pensar que agora realmente eles já até têm um entendimento melhor, foi o que eu falei, né? A gente já está, né, nesse isolamento há 3 meses praticamente. Mas o importante, assim, os menores, vamos pensar também na questão dos bebês, né? Eles vão se adaptando conforme o meio em que ele está inserido está sendo adequado. Então, os pais têm que se adequar ali de uma forma positiva, vamos assim dizer, de forma que ele entenda que aquilo lá mudou. Né? Dos bebês para os maiorzinhos, 2, 3 aninhos, que gostava de descer para brincar, se mora em apartamento, gostava de ir na rua, gostava de ir para o parquinho, e de repente não pode mais. Então, eles não entendem que não pode, a porta está trancada e não vai sair. Né? Então, como que eu vou passar isso para eles? Eu tenho que explicar. Né? Claro, cada criança corresponde de uma forma. É importante a gente entender, né, de que forma meu filho vai entender o comunicado e eu passar. Forma mais lúdica, né, através de desenhos. Né? No início da quarentena, eu recebi um artigo super interessante, que era do Maurício de Souza, que ele criou através da Turma da Mônica para explicar, sabe? Tipo um gibizinho. Achei super interessante. Né? E aí tem os maiorzinhos, que no meu ponto de vista, o interessante é ouvir deles o que eles estão entendendo por tudo isso. Então, assim, o que você sabe sobre o coronavírus, né, o Covid-19? E esperar eles colocarem, né? E através do que eles estão te passando, é o que eles estão entendendo daquilo. E aí eu vejo onde eu vou colocar, acrescentar mais informações, né? Ou até mesmo acalmá-los, né? Explicar o que pode, o que não pode acontecer, o porquê que a gente tem que se cuidar nesse momento, né? Então, acho que. E os adolescentes que já têm uma compreensão melhor, mas é importante conversar sobre isso, né? Acho que os pais sentar porque às vezes não está bem, está angustiado, né? Viu uma Uhum. informação que não está legal. Então vamos conversar, né? Quando a gente fala dos sentimentos, a gente organiza, né? A gente se acalma. Então é muito importante isso também. Uhum. E como os pais podem trabalhar para reduzir essa ansiedade, né? Seja deles mesmos, né? Como família ou até das crianças. Eu vejo assim a importância, né, de se manter uma rotina. Se a gente falar do início da pandemia, né, do início do isolamento social, o impacto foi muito grande, né? Então, opa, peraí, estou em casa, não posso sair, não posso fazer nada, o que está acontecendo, né? Então, assim, se fosse no início agora, o que eu ia falar? Vamos ter calma, vamos esperar digerir tudo que está acontecendo, né? Vamos dar um tempo para todo mundo da família, seja os filhos, seja os pais, né? Eu acompanhei escolas que no início da pandemia deu férias. Eu, particularmente, achei sensacional, porque realmente as crianças não estavam ainda em condições emocionais para já começar a ter aula dentro de casa pela tela do computador, pelo celular, né? Então, acho que isso foi muito importante de alguns lugares, e mesmo assim, algumas, né, que foram se adaptando no decorrer aí. A rotina, Ricardo. Então, assim, acho que a rotina é essencial. Já passou um período em que a gente já teve para se adaptar a tudo isso, né? Claro, se cobrar de uma normalidade, da perfeição, não pode também. Porque a gente não está vivendo um momento que está normal, né? A gente sabe o quanto de mudança gerou e o quanto ainda pode né, estar por vir. Então, assim, não se cobrar, mas ao mesmo tempo, ok, eu estou dentro de casa, eu não posso sair. Mas eu posso parar de trabalhar? Eu posso parar de estudar? Não. Eu posso parar de fazer minhas coisas aqui dentro? Não. Então, como que a gente vai adequar isso? Mantendo a rotina, né? Para as crianças, principalmente, é muito importante isso, né? A questão da escola. Então, assim, a criança estudava de manhã, é de manhã que ela tem que ter aquela rotina, porque as escolas continuaram com isso. A gente percebe, né? Que o conteúdo pedagógico é dado no horário que a criança estudava. Então, vamos acordar cedo, sim, né? Vai assistir às aulas. E à tarde, o que a gente fazia? Fazia o dever, depois eu podia ver TV. Então, manter isso, né? E dentro de casa, vamos ajudar na rotina também, porque é importante, que agora todo mundo está dentro de casa, né?
as mães às vezes estão trabalhando, não estão só para cuidar da família, né? E às vezes as mães tinham até uma pessoa que ajudava, hoje não tem mais, então é uma sobrecarga grande, né? Então, estabelecer uma rotina entre todos da casa para todo mundo colaborar é muito importante. Até porque quando tudo isso, né, assim, passar, vamos dizer, as crianças vão voltar para a escola, tudo, e como que vai ficar se ela não tiver essa rotina já, né, continuada, vamos assim dizer, né? Uhum. Então, acho que estabelecer uma rotina é muito importante. Essa questão da rotina, eu acho que talvez até responda um pouco, eu gostaria que você comentasse, a pergunta da Josiane. E só lembrando o pessoal aqui que está nos assistindo, que pode enviar perguntas, e aí a nossa equipe está selecionando algumas para a gente responder aqui ao vivo. Tá? Então, a Josiane, ela pergunta, né, o que fazer para tirar um pouco as crianças do celular. Eu acho que até essa questão da rotina que você estava comentando já acaba ajudando a ocupar o tempo dela e acabar usando os aparelhos mais quando ela realmente tem o tempo disponível, que já era a vida normal dela, né? Exatamente, Ricardo. E assim, é o que eu falei, né? Não dá pra gente se cobrar a ponto assim, é igual a gente escuta, mas tadinho, não vai poder jogar videogame, já não pode sair de casa. Ah, não pode pegar o celular, já não pode sair de casa. Pode, né? E a gente sabe que é um momento que é difícil. Então, assim, vai acalmar, vai ficar mais tranquilinho ali, vai se distrair, legal. Mas a gente sabe que o excesso do uso de aparelhos eletrônicos não faz bem, né? Até porque, principalmente para as crianças que estão tendo aulas através de videoaula, através de online, então, assim, já está na frente do computador, do celular, né? Então, assim, a rotina estabelece uma organização onde vai se ocupar com outras coisas, né? E é importante isso também. Então, assim, se ela não tiver, eu posso fazer, eu posso... eu tenho aula, mas está lá gravado. Então, eu quero assistir a aula agora, eu vou jogar e depois eu assisto a aula. Não, você vai assistir a aula para depois você brincar. Então, assim, o uso do eletrônico também, estipular uma quantidade de horários, né, que a gente sabe que tem aí para cada idade, para cada criança, né, e colocar realmente dentro da rotina o momento em que ela vai poder usar e não, né. E claro, foi o que eu falei, um dia às vezes vai acabar usando um pouco mais, não tem como a gente se cobrar tanto assim, mas tentar reduzir o máximo possível, né, porque a gente sabe que não faz bem, até porque mexe com outras questões também, ansiedade, né, deixa mais agitado, né, dentre outras coisas. Até para manter a organização e continuar o desenvolvimento da criança, né? Exatamente, exatamente. É muito importante isso, né? Porque senão também ela já não está tendo convívio social, né? Já não está tendo a vida normal que tinha antes. Então, isso já impactou em algumas coisas. E crianças que encontram-se na fase de desenvolvimento é muito importante mesmo, né? Até verificar aí as possíveis atividades que possam estimular melhor as crianças, né? De uma forma mais adequada. E aproveitando que a gente está falando de celulares, eu queria que você falasse um pouco das redes sociais, como elas afetam, né, a família positivamente ou negativamente nesse momento. E tem um impacto também, né, que a gente sabe. Bom, positivamente, né? Se a gente pensar que o quanto de profissionais qualificados foram para as redes sociais para ajudar, né? Nessa fase da pandemia, da quarentena, do isolamento social. A gente né? mesmo Então, está assim, fazendo essa live aqui para isso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muitos profissionais se reorganizaram, né? Se remanejaram ali, até alguns que não tinham tanto contato assim com a questão das redes sociais, né? Eu sou uma delas, eu gostava ali, mas não tinha tanto acesso assim. E a gente se vê, né, a necessidade de se adequar. Então, peraí, aquela criança precisa de um atendimento, eu preciso dar uma assistência ali, né? Então, assim, tem as coisas que é muito positiva. A gente pode se atualizar com cursos, né? Que foram muitas coisas produtivas e está acontecendo ainda, né? Profissionais muito qualificados, né? Muito bons, passando cursos, fazendo lives, né? Então, os pais podem se atualizar. As redes sociais aproximaram as pessoas que nesse momento vai ter que ter, né? Vai ter que estar distante da gente. Então, assim, existem os fatores que realmente contribuem de forma positiva, né? E também tem a parte negativa, infelizmente, né? Que eu vejo assim, a questão do quanto a mídia influencia, né, negativamente, vamos assim dizer, nas informações, né? Então, assim, aquelas pessoas que ficam ali, se sentem na necessidade de ficar acompanhando as notícias durante o dia todo, né? E às vezes não são notícias verídicas, né? Não são notícias
confiáveis, né? Então, assim, e aí gera ansiedade. Né? Nossa, lá no lugar tal morreu tantas pessoas. Nossa, porque muitas pessoas já adquiriram, estão com Covid, né? Então aí fica naquela angústia, né? O que não é legal também. Então, assim, claro, as informações estão aí para a gente ter elas, claro, né? E até em cima disso a gente se organizar e se proteger também, né? Mas o que eu sempre aconselho os pais, né? Que eu tenho bastante contato, vão nas informações que é realmente passada pela Organização Mundial da Saúde. Ali é verídico, ali realmente está, né? Pelo menos a gente sabe que está mais concreto ali. E também tem as questões das redes sociais, onde existem os comparativos, né? Se a gente pega as famílias que se estruturaram de uma forma positiva, vamos assim dizer, porque eu falei, cada família é uma, cada caso é um caso, né? Mas existem famílias que se adequou ali e que até acabou usando de forma positiva a questão do isolamento social. Né? Então fica publicando lá que está curtindo os filhos, que está cozinhando com os filhos, que está, né, trabalhando super bem em casa, está conseguindo administrar tudo. Aí existe aquela família que não conseguiu isso e começa a ver essas famílias e começa a se cobrar ainda mais. Né? Então, assim, poxa, olha só, eles conseguem, eu não consigo. Né? Eu sou um fracassado mesmo, eu não sou capaz. Né? Então, assim, não pode ter esses comparativos. Cada família é de um jeito. E nem sempre também o que está, às vezes, nas redes sociais, a gente sabe que é o que realmente está acontecendo, né? Então, eu vejo por esses dois lados o impacto que pode ter, tanto positivo como negativo. E você falou muito da questão de você manter a rotina, né? De organizar a rotina. E como que ficam os momentos em família, né? Como que você vê o impacto de ter momentos de qualidade em família ou nessa rotina, ou até mesmo o impacto na questão da ansiedade? É aquilo que a gente falou, né? Então, assim, eu estou dentro de casa, não vou poder sair. Então, vamos tirar proveito disso? O que a gente pode fazer, né, para deixar esse ambiente melhor, né? Então, assim, vamos estipular uma rotina semanal com a família, né, onde as crianças vão poder participar das atividades de casa, onde os pais vão brincar com os filhos, né, porque vai ter que ter um momento lúdico, né, até porque a gente vê casos até de crianças, os pequenininhos, que quer brincar o tempo todo. E aí as mães ficam, os pais ficam, né, desorganizados, tipo, eu não consigo fazer nada, ele só quer brincar, né, porque ele não está entendendo, e realmente, ele está em casa, ele quer brincar, ele não está indo para a escola, ele não está gastando energia, né, de outra forma. Então, assim, é muito importante estabelecer uma rotininha e, de repente, criar algumas atividades que sejam prazerosas para todos, né? Então, assim, tem a noite, vamos fazer a noite do vídeo, né? Onde cada dia da semana, então toda segunda vai ser a noite do vídeo. Então, toda segunda, cada um da família vai escolher um filme para assistir junto, né? Vamos fazer a noite dos jogos, né? Vamos resgatar aqueles jogos de tabuleiro, né? Onde a gente pode brincar bastante, coisa que não se tem usado muito, né, ultimamente, por conta do uso excessivo aí da tecnologia, celulares, tablet, videogames. E é gostoso, né? São momentos prazerosos que as famílias podem ter com os filhos, né, dentro do possível, claro, né? E principalmente, assim, usar disso tudo que a gente fala muito da memória afetiva, que também hoje em dia não se tem muito, né? Que são as boas lembranças. Né? As famílias às vezes estão todas juntas, mas ao mesmo tempo não estão juntas, cada um está fazendo uma coisa, né? Então aproveitar isso para gerar essa memória afetiva, porque lá na frente a gente vai ter lembranças, né? A gente vai lembrar que a gente viveu num isolamento, né? Os nossos filhos vão contar para os filhos dele, para os netos, que, poxa, a gente não podia ir para a escola era dentro de casa. Ah, mas aí a minha mãe, a gente cozinhava um prato novo toda semana. Eu ajudei meu pai a pintar a casa, né? E são memórias que vão ser agradáveis. Então, assim, precisa, né? Então, vamos tirar proveito nessa situação para criar isso, pelo menos, né? Esse ponto que você comentou de criar essas memórias afetivas de momentos de qualidade é bem importante, né? Porque você não precisa encarar também que momentos de qualidade é só quando a criança está brincando ou está, né, desfrutando de uma atividade só lúdica dela, né? Ela pode estar participando dos momentos das atividades do dia a dia mesmo da família, né? Que nem você comentou aí de cozinhar, pintar, até o hábito de higiene, de tomar banho, né? Se é feito junto, em parceria, eu acho que acaba criando muito essas memórias afetivas, né? Sim, sim. Restabelece vínculo, né? Que é muito importante também. Isso é muito, muito bacana e precisa, né?
os nossos filhos precisam disso, né? Nós até tivemos mais, né? Porque a gente vê que às vezes a gente lembra, né? A gente sente um cheiro de um bolo e fala, poxa, é o cheiro do bolo que minha avó fazia quando eu ia na casa dela passar férias, né? Eu escuto uma música, eu lembro que eu brincava com as minhas amigas de dançar na época que eu era criança, né? Eu passo na frente de um parque e eu posso lembrar que todo fim de semana a gente fazia um piquenique em família ali, né? Então isso é muito importante. E os filhos têm que ter isso também. A gente tem que proporcionar isso para eles, né? E de que forma? Estando presentes, né? E não é só ficar junto no mesmo ambiente, não. É atuando juntos, né? É brincando juntos, é fazendo as coisas que foi que você colocou, que é rotina, que é obrigação, né? Todo mundo participando. Então, acaba sendo momentos agradáveis. A gente consegue isso, com isso também controlar muito a questão da ansiedade, né? Porque tira o foco, né? Eu não vou ficar pensando, eu estou fazendo coisas aqui que é produtivo para mim, né? Então, eu vou ficando melhor, vou ficando bem. Isso é muito, muito importante, muito bacana. É bacana. E como os pais podem identificar, né, se a criança está com estresse ou ansiedade? Que dicas você pode dar para eles? Isso é muito importante, né? Foi o que eu acho que eu falei numa perguntinha ali atrás também. Observar mesmo, gente. Tem que ficar junto, tem que. Porque assim, o que eu falo, a gente está tudo dentro de casa às vezes, e ao mesmo tempo, cada um ali fazendo uma coisa, acaba não percebendo, né? Então, observem mesmo como estão os filhos de vocês. A alteração, né, corriqueira ali, que é o que a gente está tendo, vai acontecer. Mas o quanto isso está sendo frequente, né? E o quanto isso está gerando prejuízo. Então, a criança que está dormindo muito, a criança que quer ficar só dentro do quarto, né? A criança que não está comendo ou que está comendo em excesso, né? A criança que está no uso excessivo de eletrônicos, eu falo muito, inclusive, dos videogames, né? Que eu tenho bastante vivência com isso, no sentido de o quanto isso está mexendo mesmo, né? Com as crianças e os adolescentes, onde não se cria um limite. O excesso de querer estar ali é muito grande, então a criança não tem um controle sobre aquilo, o adolescente também não, né? E isso impacta o quê? Ele começa a se isolar. Então ele começa até às vezes burlar algumas regras da casa, né? Então assim, não dorme para poder jogar à noite, de madrugada. Tem jogos aí online hoje em dia, né? Que os campeonatos acontecem de madrugada. Então assim, o quanto isso é perigoso, né? Porque a qualidade do sono é extremamente importante, né, para toda a condição do desenvolvimento ali da criança, do adolescente também, até nós adultos, né? Então, assim, o quanto é importante. As crianças que realizam terapias, os pais têm que buscar ajuda, né? Eu sei que às vezes algumas terapias ainda não voltou no presencial, estão mais na questão online. Ah, mas o meu filho não vai ficar ali no computador ou no celular, ele é muito pequeno. Tá, mas os pais podem ficar, os pais podem conversar com as terapeutas para explicar o que está acontecendo com a criança, porque a terapeuta pode ajudar muito com uma orientação, né? Ou, de repente, até atendendo, voltando a atender no presencial. Em alguns casos a gente sabe que está tendo que ter, né? Porque é considerado aí emergencial, né? Então, assim, dê continuidade e os que não fazem terapias, fiquem atentos e busquem ajuda. Né? Percebeu que ali está com muita frequência, ali aquele comportamento não está legal, está gerando prejuízo, né? Até por conta do conteúdo pedagógico, né? Eu falo que as escolas estão trabalhando, a maioria delas, pelo menos que eu tenho contato, estão trabalhando muito bem. Então, busque ajuda. Olha, eu percebi que meu filho não está conseguindo acompanhar o conteúdo. Converse com a professora, com a coordenadora, né? Se é uma escola que seu filho já está há um tempo lá, com certeza eles conhecem muito bem, né? A criança, o adolescente. Então, eles podem dar dicas riquíssimas de como continuar a trabalhar com eles. Porque os pais também colocam aquele papel, né, que agora eles se tornaram professores dos filhos, né? Isso não é legal, porque eles não são professores, eles são pais. Mas como os professores estão longe nesse momento, quem que tem que estar ali para dar aquele suporte, para organizar aquela rotina, para dar aquele apoio? São os pais, né? Então, assim, isso dá para eles perceberem muito como que está também a alteração das crianças, através dessa rotina escolar também. Né? E não deixem de buscar ajuda, né? Porque é muito importante. Em que momento eles já podem começar a buscar essa ajuda? Quando esses comportamentos que você citou já começar a atrapalhar na rotina, nessa rotina que você falou que é tão importante estabelecer? Exatamente. Quando gera esse prejuízo para a criança. Então, assim, é uma coisa que não está passando. Tem ali, tem uma semana que ele está muito quieto, né? Tem uma semana as notas das provas ou das atividades começaram a cair muito, né? Tá chorando com muita frequência, né? Então, assim, tá mais emotivo. Então, assim, são pontos ali importantes para, pelo menos, os pais buscarem uma ajuda. Olha, tá acontecendo isso, o que eu faço? Né? Porque cada caso é um caso, a gente sabe.
né? Então, assim, mas é muito importante. Alterou, né, no sentido de causar prejuízo, tanto para a criança como para os pais, né, para a família, busquem ajuda, né? Não fique prorrogando muito, porque isso também pode desencadear outras coisas depois, né? Então, às vezes já tem que ser tratado ali, já tem que ter, né, uma orientação ali onde os pais podem atuar, porque os pais faz milagre, a gente sabe. Mas os pais não são terapeutas, né? Então, assim, eles precisam dessa ajuda, eles precisam dessa assistência para saber lidar com aquela situação, né? E às vezes uma conversa, às vezes até uma sessão online, que eu já vi isso acontecer, a terapeuta orientou, nossa, fluiu, foi super bacana, né? Então, não deixem de buscar, né? Não ache que isso está tudo dentro do normal, porque às vezes pode não estar, né? O anormal pode ficar mais anormal ainda, vamos assim dizer, né? Então, é muito complicado, tem que ficar muito atento mesmo. Sim, com certeza. Não, e eu acho que é muito bacana a clareza que você está passando essas instruções aqui, né? O pessoal até está comentando nos comentários, né? Realmente foi muito prático aqui, muito didático. A Sandra Ah, que bom. mandou, né? Acho que um exemplo aqui, você estava falando de atividades que poderia, né, fazer para reduzir um pouco a ansiedade. E você tem um bichinho, né? Imagina que um animal de estimação também ajuda nisso? Ah, sim, né? Eu sou totalmente a favor aos pets, né? Uhum, Gente, o animal de estimação ensina muito para a criança, né? O amor, o carinho, o cuidado, né? Porque a gente pode estipular uma regra também na casa, onde ele vai pôr a comidinha, né? Ele vai limpar o cocô e o xixi do bichinho, né? E os pets, assim, eles têm essa reciprocidade de carinho também com a gente, né? Então, eu acho que tem ajudado muito, eu vejo mesmo, viu? Cachorros, gatinhos, né? Quem tá mais dentro de casa agora, até porque os bichos estão mais felizes, né? Porque às vezes ficava o dia inteiro sozinho e agora estão com a família, né? Então ajuda sim, Ricardo, ajuda até a estabelecer muitas coisas com as crianças, né? Eles, uhum. eles, eles ensinam muito, né? Os pais, através dos bichinhos, conseguem ensinar muita coisa também. Isso é muito bacana. Estou entendendo que é importante, então, não só pela questão afetiva, mas também por uma questão, talvez, aí de responsabilidade, de ele Com acabar assumindo certeza, isso algumas mesmo. tarefas do cuidar do pet, né? Que você falou de limpar as fezes, Sim, enfim, alimentar. exatamente, exatamente. Uhum. É isso Legal. mesmo. E é uma E, baita responsabilidade, né? Ele depende de mim, então eu preciso cuidar dele, né? uhum. A Erika está perguntando como controlar o excesso de raiva quando a criança quer sair e não pode. É difícil, né? Assim, é muito difícil, porque às vezes é o que eu falo, tem que ver também em que nível de emoção esses pais estão, né? Porque às vezes a criança altera ali, os pais estão sem tolerância também, porque também estão passando por um momento difícil, né? Aí é onde se perde a paciência, grita, né? Chega a dar umas palmadas, que a gente ouve muitos pais falarem, né? Age de uma forma, e aí a criança faz o quê? Só piora, né? Porque viu que aquele ambiente já está proporcionando aquilo também para ela, então ela vai devolver da mesma forma, né? Quer Então, dizer que assim, muitas vezes tentar até o primeiro. comportamento dela é culpa dos pais também, né? Algum exemplo Sim, que ela sim, acabou vendo dentro de sim. casa ou tá reagindo a alguma situação. Sim, do jeito que está acontecendo ali, né? Então Uhum. ela é muito espelho, né? O que ela está vendo ali, ela vai poder ela pode estar reproduzindo também, né? Então é muito complicado. O ideal é assim, tentar manter a calma. A criança alterou ali naquele momento, né? Principalmente os pequenos. Opa, não está normal isso aqui. Peraí. Vamos entender. Tem que entender, gente. Tenta entender o porquê, porque não foi do nada, não foi por acaso que ela agiu daquela forma. Então, Uhum. legal, de repente a Erika já sabe ali porque ele quer sair. Então ele não pode sair. Tá, mas eu vou simplesmente falar para ele, você não pode sair, trancar a porta e acabou? Não, então assim, vamos acalmar ele, vamos direcionar ele para uma outra atividade. Então assim, ó, tá bom, você não pode sair agora. Lá fora é perigoso, né? Tem um bichinho que vai fazer mal para você. Então aqui dentro agora, lá não pode. Mas vamos brincar de alguma coisa, né? Então cria ali na hora alguma atividade onde ele possa tirar o foco da atenção do que ele queria, que é o sair, né? E possa ficar prazeroso também para ele. Então cria atividades. E eu falo assim, a internet está bem rica nisso também, né, Ricardo? A gente vê profissionais assim, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogas, dando muitas dicas, gente, de atividades lúdicas que vocês podem fazer no dia a dia com as crianças, criar, né? Porque, e através de material de sucata, sabe? Não precisa sair para comprar nada, né? E fantástico, fazer percurso, né? Esses dias eu vi, foi muito bonitinha, a filha de uma terapeuta que eu trabalho junto, né? A gente trabalha junto, foi muito legal. Fez um percurso dentro de casa,
né? Com colchão, onde virou escorregador. Meu, as crianças adoram isso. E isso gasta energia. Então, isso vai acalmá-las, né? Porque realmente Uhum, ela quer sair porque está entediante onde ela está. Né? Então, vamos mudar esse ambiente para que fique legal e ela possa se acalmar. uhum. Muito bacana. E Di, o Didi Leonardo está mandando uma pergunta aqui com relação a pais separados, né? Como que isso pode afetar, né? A gente sabe que sempre afeta, mas ainda mais, né, nesse momento de quarentena. E o que dizer A para as gente crianças, né? é muito difícil porque entra a questão também de, às vezes, o filho, vamos supor, vamos dar o exemplo, mora com a mãe, né? E passa, às vezes, os finais de semana com o pai. Aí o pai mora com a avó, que é grupo de risco, né? E a criança tem aquela questão lá da idade também que pode transmitir, né, mais facilmente aí. Então, assim, realmente eu acho que tem que estabelecer uma rotina com a criança, mas no sentido assim de explicar o que pode acontecer, né? Mas o pai também tem que estar presente. Então, tá bom, eu não vou poder levar ele às vezes para casa, mas eu posso ir lá um pouquinho, rapidinho, para ver ele e explicar. Posso fazer uma videochamada, né, para conversar um pouquinho com ele, para ele me ver, mesmo não estando presente, né? E existe até atividades lúdicas, assim, de brincadeiras que dá para fazer entre pais, filhos, entre terapeutas e crianças, né? As que conseguem corresponder de uma forma mais adequada, através de celular. Né? Então vamos brincar, vamos jogar, né? Tem jogos online que dá para aproveitar nesse momento, é o que eu falo. Excesso de eletrônicos faz mal, mas em alguns momentos vai ser produtivo, vai ser positivo o uso também. Né? Uhum. Então tentar, mesmo com toda a mudança, estar próximo dos filhos, sim. Não é porque estou em isolamento, não preciso ligar, não, tem que estar. A criança vai sentir falta. Né? Ela vai sentir falta do pai, sim, vai sentir falta da mãe, né, dos avós. Então, assim, vamos ligar, vamos fazer videochamada, né? Tentar passar de uma forma que agora a vivência nossa é desse jeito, né? Não tem muito o que fazer, E a infelizmente. recomendação é que as famílias que vivam separadas continuem separadas nessa quarentena, né? Quer dizer, às vezes o filho fazia a visita aos finais de semana ou a cada período, né, para um dos pais. A recomendação é que eles fiquem separados nessa quarentena. Né? Um Acho que pouco cada caso é um caso, né, Uhum, Ricardo? Foi o que eu falei, às vezes o pai mora com os pais dele, que seriam os avós da criança, e são idade, grupo de risco, né? Mas também a criança está em isolamento com a mãe, né? Se a gente pensar agora que algumas coisas já estão voltando dentro da rotina, uhum, comércio abrindo, eu não vejo por que o pai não pegar realmente a criança na casa da mãe e levar para casa dele, né? Desde que não vai ir para parque, para rua brincar, porque isso realmente não pode, né? Mas desde que ele esteja confinado, então assim, às vezes até crianças que tinham a questão de guardas compartilhadas, que a gente fala, né? Então, tantos dias na semana na casa da mãe, tantos dias na semana na casa do pai, né? Eu acho que essa rotina poderia manter desde que não vai afetar, né? No sentido do risco, né? Então, não vou pôr a criança em risco. Agora, eu sou um pai que estou trabalhando na linha de frente, né? A gente vê pais aí que está trabalhando tanto em hospitais, né? Como em algumas comércios que não pode fechar, enfim. Então, a probabilidade e o risco grande para eu pegar ou transmitir é maior. Então, vamos preservar, vamos tentar ver ele com menos, né, frequência no presencial, mas aí foi o que eu falei, então a gente usa de outras formas. Né? Então, eu vou ligar todo dia, eu quero fazer uma vídeo à noite para conversar, quero saber como que tá as questões da escola. Ah, mas ele está com dificuldade em tal coisa que eu ajudava. Eu posso ajudar no online também. Né? Vamos lá, filhão, e aí, né? Filha, como que tá? Como que você foi na prova? Né? Então, tentar se remanejar de um jeito para continuar, pelo menos a presença, né? Sentir a presença. Pode não ser física, né? Mas vai sentir que o pai está ali também, a mãe está ali. uhum. Bacana. E a Marina mandou aqui uma pergunta que eu acho que é o oposto do que a gente comentou, né? A gente falou sobre as crianças que ficam com raiva quando querem sair e ela fala do oposto, né? Da criança que ela não quer sair de jeito nenhum, né? Às vezes até pela questão que você falou de estar isolado, de querer se isolar, querer ficar no quarto, né? Como lidar com isso? Sim. A gente percebe essa questão da alteração do humor da criança pelos fatos emocionais, mesmo pelas questões emocionais, né?
e também pelo excesso das informações que estão gerando, vamos colocar assim, pânico, né? Então a criança começa a passar álcool na mão o tempo todo, higienizar tudo a todo momento, não quer sair na rua por conta do medo de adquirir, né, o Covid. Então, assim, é muito complicado e a gente tem que ver até onde isso está dentro do normal ou não, né? Então, assim, em excesso não está legal. Tudo que é excesso não está bacana, né? Então, pode ser realmente a questão do isolamento, aquela criança que não quer conversar com os amiguinhos, né? Que não está querendo acompanhar as questões da escola, que não está interagindo dentro de casa, né? Seja com os irmãos, às vezes o filho único também, às vezes piora um pouco porque não tem com quem brincar, né? Não tem outras companhias de crianças ali para estar junto. Então, assim, é importante realmente ver o que está acontecendo e conversar, gente. Se aproxime mesmo, perguntem, né? Tenta ver o que está acontecendo, qual que é o sentimento dele naquele momento. Por que ele não quer sair? Né? Porque às vezes a gente também fica no achismo, né? Ai, não quer sair porque está com medo. Mas é isso que ele está falando? Ah, eu tô com medo. Mas por que você está com medo? Ah, porque eu vi no jornal, mamãe, que essa semana morreu mais 15 pessoas. Tá, mas espera aí, né? Então, assim, entenda o porquê. Isso é muito importante. Escutá-los, né? Uhum. Escutá-los e, claro, saiu da normalidade, busque uma orientação terapêutica, gente. Isso ajuda muito mesmo. Legal. Acho que eu respondi, né? Sim, com certeza. Até a gente nem vê o tempo passar aqui, né? Já estamos quase chegando Nossa, ao final da rapidinho. nossa live aqui. São perguntas muito, muito interessantes. Acho que está esclarecendo dúvidas de muitos pais aqui que estão nos assistindo, né? Ai, E que a gente bom. está quase chegando no final. Você falou muito de atividades, né? Que nem você falou de percursos e tal. Eu acho que é interessante, a gente na Tralalá está criando também alguns conteúdos, né, até em parceria com a PAI de Várzea Paulista, né, e postando aqui no Muito nosso canal. bacana. Então, às vezes, alguma atividade lúdica, alguma brincadeira, né, uma forma de contar a história de um jeito diferente, né, que os pais podem aproveitar também para encaixar nessa rotina que você comentou, né. A Com gente certeza. Isso ajuda muito, né? Uhum. E nesses tempos agora, né, que seria de festa junina, nós vamos estar postando também brincadeiras mais a ver com a época, né? Então, de fazer bolo, fazer bandeira, né? São Ai, que atividades legal. lúdicas que podem ajudar os pais também a preencher esses espaços aí Com também. certeza. E construir memória afetiva, ai, que legal, Com né? certeza. Muito bacana, nossa, muito legal. Não, vocês estão mesmo, eu tenho acompanhado bastante aí o Insta de vocês, né? Até pela parceria aí com a PAI, a gente vê o quanto é rico, né? As atividades e as orientações que pode ajudar muito as famílias, né? Essas lives Sim. mesmo, né? Querendo ou não, contribui muito. Cada profissional é particular, né? Às vezes a gente tem uma linha de atuação, a gente tem uma visão, mas eu acho que, né, se dá para contribuir, é muito importante, né? Vai somar bastante, né? Às vezes, para cada família aí. Uhum, com certeza. Bom, a gente já está chegando aqui ao final da nossa live, né, Laide? Eu queria agradecer ao pessoal que nos assistiu até agora, né? A gente tem uma surpresa também para quem ficou, né? Então, Ah, que é, a legal! gente, a gente inaugurou há pouco tempo a nossa loja virtual da Fisália, né? O nosso e-commerce. E acho que aí até aproveitando, né? Para presentear quem ficou até o final com um voucher de desconto, para que eles possam aí ter um banho gostoso também com os filhos, né? E aproveitar para criar essas memórias afetivas que você citou aí. Sim, olha que bacana, muito Então, bacana mesmo. São produtos maravilhosos, né? você já usou? Você usou no seu filho? Oh, sou fã da Tralalá faz tempo, desde que o Abner era pequenininho. Que Não, mas é bom. muito bacana. E vocês pensam com todo carinho, né? Os produtos, né? Eu estava vendo a live da dentista, então os creme dental, né? Condicionador, shampoo, repelente, né? Então eu vejo que é um cuidado mesmo, né? Com os nossos pequenos aí. E maiorzinhos também, né? Uhum. Sim. Então, quem quiser, acessa o link na nossa bio, né? É loja.fisalia.com.br e você pode usar o voucher Tralala15, né? Que você vai ter 15% de desconto até o final do mês em qualquer dos produtos. Tá? A gente vai deixar Que também legal. aqui na descrição da live, né? Então, aproveitem até o final do mês, hein, gente?
E, Laide, se Muito bom. você quiser aproveitar o momento aqui para divulgar um pouco mais do seu trabalho, né? Às vezes o local de atendimento, tirar dúvidas, né? Como que as pessoas podem te acessar para eventualmente tirar alguma dúvida, ter algum tipo de orientação. Ah, bacana, obrigada, Ricardo. Eu atendo em Jundiaí, né? Mas acho que o acesso mais fácil, principalmente no momento agora, né? Até para a gente tentar aí ajudar um pouquinho, seria pelas redes sociais, né? Ou pelo próprio e-mail, tá? Eu estou no Instagram, no @psicolaide.laura. O meu e-mail é laidelaura.psico@gmail.com, né? Então, se eu puder ajudar, né? Pode entrar em contato, que aí a gente, né, ver o que pode estar contribuindo ainda mais aí para as pessoas, né? Se tiver mais dúvidas ou se de repente a gente falou alguma coisa aqui, porque é rápido, né, Ricardo? Passa o tempo Sim. rapidinho, às vezes, né? Tinha várias perguntas ali que eu vi que várias pessoas foram fazendo, infelizmente não dá para a gente responder tudo, né? Mas fica o meu contato aí se eu puder estar ajudando um pouquinho mais depois da live também, tá? Sim, com certeza. E muito obrigada. E se o pessoal tiver mais algum assunto, né, como eu falei no início da live, mais algum tema que vocês gostariam que a gente abordasse aqui nas próximas lives, pode enviar também nos comentários, que a gente vai estar mapeando isso aí para as próximas. Então, Laide, muito obrigado. Foi um prazer estar conversando com você aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor, muito instrutivo, né? Obrigado mais uma vez. E obrigado para todo mundo que ficou aqui nos assistindo até agora. A gente sabe que não é fácil parar também quase uma hora aí do dia, né, para acompanhar, mas eu acho que valeu muito a pena. Com certeza, Ricardo. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Vinda aí de vocês, agradeço as pessoas também que estiveram vendo, né, agora no presencial aí, mas a gente sabe que vai ficar gravado depois também, né? As pessoas podem estar assistindo depois. Obrigada a todos, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz aí de poder ter contribuído um pouquinho. Obrigada, viu? Obrigado, Laide. Um abraço para todo mundo. Até Para mais. vocês também. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.